São 5h05 agora. Segundo dia do julgamento da trama golpista, Ana Carolina Tomé nos traz um resumo de hoje, com informações diretamente de Brasília. Boa tarde, Ana. Hoje tivemos sessão somente na parte da manhã, correto? É isso mesmo, Débora. Boa tarde para você, boa tarde para Carol. Inclusive, parabéns, muitas felicidades. Obrigada. A gente segue então com essas informações. O segundo dia de julgamento da trama golpista ficou marcado pelas apresentações dos advogados, Débora, questionando aí provas do processo, a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e até mesmo a conduta do ministro relator Alexandre de Moraes. O advogado Celso Vilardi, que defende Jair Bolsonaro, disse que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático de Direito, mas foi dragado para o processo pela Polícia Federal. Segundo Vilardi, não há provas de envolvimento de Bolsonaro no plano para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, nem mesmo provas da participação de Bolsonaro no dia 8 de janeiro. Foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta planilha de uma operação luneta e, como todos nós sabemos, o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento, não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. O advogado Matheus Milanês, que defende o general Augusto Heleno na ação penal da trama golpista, reclamou da dificuldade em ter acesso a provas no processo. Criticou a postura do ministro relator Alexandre de Moraes durante o interrogatório dos réus. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? Milanês também afirmou que o general Augusto Heleno tentou distanciar o cliente de Bolsonaro. Disse que o ex-ministro estava afastado do núcleo do governo. A fala do advogado Andreu Farias, que atua pela defesa do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também acabou comprometendo Bolsonaro. Ele disse que o general não teve qualquer participação no plano de golpe, mas, pelo contrário, atuou ativamente para dizer a Bolsonaro que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e que teve papel pacificador contra medidas de exceção e acabou sendo questionado por Carmen Lúcia sobre essa colocação. O réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito bem. Atuou ativamente. Já o advogado de Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, criticou a delação de Mauro Cid. O tenente-coronel afirmou ter entregado dinheiro ao general, mas a defesa nega essa acusação e disse que Cid mudou de versão pelo menos 7 vezes. 7 versões que foram apresentadas pelo réu colaborador. É inacreditável. Sobre o general Braga Neto. Vai se condenar uma pessoa com base em 7 versões? Isso não é prova. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. 15 meses depois do primeiro depoimento que ele prestou, o réu colaborador traz um simples detalhe: a entrega de um dinheiro para o financiamento de um plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito. É razoável imaginar que um delator demore 15 meses para trazer este fato ao eminente relator, às autoridades, ao Ministério Público, à polícia? Eu, com a máxima vez, acho que não. Acho não. É um escândalo.
E assim, Débora, com o término das sustentações orais, o julgamento será retomado, então, na semana que vem, com o voto do relator, Alexandre de Moraes, pela absolvição ou condenação dos réus. E é claro que a gente vai seguir acompanhando tudo por aqui. Volto com você. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações com um resumo desse segundo dia do julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista. Agora, Carol, o que a gente observou foram defesas mais técnicas, né? Embora tenham ocorrido ali os ataques à delação de Mauro Cid, alegações de cerceamento de defesa, falta de tempo para analisar os autos, todas as defesas, né, citaram isso, mas sem desmentido de uma trama golpista. E esta fala também do advogado do general Paulo Sérgio chama bastante atenção, é um salve-se quem puder. Um salve-se quem puder é aquele crime sem autor, né, Débora? Ninguém nega que o crime ocorreu, mas todo mundo tenta dizer que seu cliente não tem nada a ver com isso. A gente pega as defesas. A defesa do Braga Neto diz que a delação do Mauro Cid é viciada, esse é o argumento. A defesa do general Heleno diz que ele estava distanciado do Bolsonaro, então estava afastado, não estava nesse contexto aí de trama golpista. E o advogado do ex-ministro da Defesa, como você bem chamou a atenção, acho que foi a fala mais impactante, né, dizendo que seria... que ele teria tentado demover o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí a ministra Carmen Lúcia pergunta demover de quem, e aí ele dá essa resposta, né, de qualquer intenção de golpe ou de saída antidemocrática. A gente vai seguir falando desse assunto, Débora, com a repercussão desse segundo dia de julgamento, avaliação no meio jurídico e político sobre essa etapa de hoje. Vamos a Brasília com a Isa Staciarino. Isa, boa tarde. Oi, Carol, muito boa tarde a você, aniversariante do dia, Débora, e a todos os ouvintes. Olha, juristas avaliam que, passada aí a primeira fase do julgamento com as sustentações orais dos advogados, alguns réus podem receber penas menores e outros até agora estão sendo cotados com uma possível absolvição, viu? As apostas no meio jurídico para escapar das condenações são os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, já que as acusações que pesam contra eles são de anotações ou participação em reuniões em que foi discutido o plano de golpe, mas que, na avaliação de quem está a par das discussões, não há como comprovar o envolvimento direto deles em um esquema para efetuar o golpe de Estado. No caso do Heleno, há uma campanha, inclusive, dentro do Exército para salvá-lo. O comandante do Exército, o general Tomás Paiva, é muito próximo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e tem falado a Moraes, em algumas conversas, que Heleno tem uma carreira sólida dentro das Forças Armadas, é um general respeitado, apesar de ter uma postura mais radical, mas que fez muito em operações e missões em favor do Brasil. Em relação à estratégia de defesa, o advogado Matheus Milanês tem sido muito elogiado por ter tido coragem de dizer que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, atuou mais como investigador do que como juiz. De um lado, o que eu ouvi de alguns advogados de outros réus é que Matheus Milanês teve a firmeza de falar o que todos queriam. Só que, de outro lado, esses advogados ficaram na dúvida se a postura ajudou ou atrapalhou o cliente dele, já que Moraes é conhecido por não gostar de ser confrontado. Em relação ao general Paulo Sérgio, a análise de juristas é que a sustentação oral do advogado dele, o Andreu Fernandes, feita hoje, prejudicou muito a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o advogado reforçou, que o então ministro da Defesa tentou demover Bolsonaro da ideia de golpe, mas confirmou os planos antidemocráticos dentro do governo Bolsonaro, quando questionado pela ministra Carmen Lúcia, confirmou ideias de medidas de exceção. Por isso, para analistas, a defesa do general
deixou dúvidas se Paulo Sérgio Nogueira participou ou não ativamente dos atos. Já em relação a outros réus, a percepção desses juristas é de que, apesar de tentar derrubar a delação de Mauro Cid e livrar a pele, né, de cada um deles, algumas defesas não conseguiram convencer os ministros. Eles avaliam que as penas maiores podem ser, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele é apontado como líder desse plano golpista, além do general Braga Neto por organizar as reuniões do golpe e ter entregue aquele dinheiro a Cid em caixas de vinho para financiar os atos, e do ex-ministro Anderson Torres, que, apesar da defesa dele insistir, demonstrando aquelas passagens que comprovam que as férias dele com a família já estavam marcadas, para ministros, ele teria abandonado o país, mesmo com relatórios que demonstravam a gravidade do que estava sendo organizado no dia 8 de janeiro. A percepção ainda é que a situação de Bolsonaro ficou ainda mais delicada, principalmente por falas de que ele foi orientado por integrantes do governo a desistir de uma ideia do golpe. E no caso de Heleno e Paulo Sérgio, a análise é de que, se eles não forem absolvidos, são os réus que podem pegar as menores penas. É com vocês. Obrigada, Isa. É isso, Débora. O julgamento volta na próxima terça-feira, 9 da manhã, com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.